Boa noite, Angola, boa noite, Moçambique, boa noite, Guiné Equatorial, boa noite, África. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Hoje trazemos para si, caro telespectador, a entrevista que nos foi concedida por Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, a quem desde já endereçamos os nossos agradecimentos. Vem aí a tão esperada cimeira Estados Unidos-África, em que vários chefes de Estados africanos irão participar, incluindo, obviamente, o presidente João Lourenço. A nossa equipa está a conduzir uma série de entrevistas com alguns chefes de Estados africanos, exatamente para entender aquilo que são as suas expectativas com relação à tão esperada cimeira. Hoje, a nossa entrevista é com o presidente João Lourenço. Sem mais demoras, passamos então para a entrevista. Veja. Muito obrigada, Sr. Presidente, por aceitar o meu convite para esta entrevista. Mais uma vez, obrigada. Okay. Sim. Vamos dar início à nossa entrevista, Sr. Presidente, olhando primeiramente para as eleições que o nosso país organizou recentemente e que deram vitória a Vossa Excelência, que vai agora no seu segundo mandato. Que avaliação é que o Sr. Presidente faz das eleições passadas e como é que qualifica a sua vitória? Bom, eu qualifico a minha vitória como a vitória do povo angolano, portanto foram os angolanos que apostaram em mim e no meu partido, no MPLA, e portanto saímos todos vitoriosos. E como é que viu o processo de eleições? Foi diferente porque tivemos também angolanos a votarem fora de Angola. Como é que viu todo o processo? Estas eleições foram, de uma forma geral, mais disputadas do que as anteriores. Portanto, estas foram as quintas eleições. O país já teve 4 antes. Foram as mais disputadas e, embora a Constituição da República de Angola preveja a realização de eleições no exterior do país, portanto, para que os angolanos da diáspora possam exercer o seu direito constitucional de votar. Nas 4 eleições anteriores, isso, por razões de diversa ordem, não aconteceu. E nós entendemos, agora para estas eleições de agosto do corrente ano, criar as condições que permitiram que os angolanos na diáspora pudessem votar. Lamentavelmente, e talvez pelo facto de ser a primeira vez que isso acontece, não conseguimos garantir que todos os angolanos em condições de votar, que vivem no exterior do país, pudessem fazê-lo. Mas acredito que nas próximas eleições, portanto, o número de angolanos que vão poder exercer esse direito vai subir consideravelmente, porque vamos criar condições para que o voto tenha lugar em mais países, em mais cidades, e que atinja o maior número possível de angolanos na diáspora. Desde que o Sr. Presidente chegou ao poder, em 2017, algo que vai certamente ficar na história da governação do Sr. Presidente, creio eu, é a coragem que o Sr. Presidente teve de enfrentar a todos, incluindo membros do partido que o Sr. Presidente dirige, e começar uma luta contra um dos maiores males que afetava Angola depois da guerra, que é exatamente a corrupção e a impunidade. Entre dar continuidade ao rumo que Angola já vinha observando e começar uma nova era, uma Angola diferente, o presidente optou exatamente por começar uma nova era. E obviamente sabemos que os próximos presidentes vão poder dar continuidade, ir melhorando e fazendo outras coisas. Mas era preciso e é importante o passo que o Sr. Presidente deu. Sabemos que não foi fácil, porque mudanças obviamente incomodam alguns. Eu gostaria que o Sr. Presidente falasse um bocadinho dos desafios que teve de enfrentar durante os últimos 5 anos, muitas mudanças, e dar esse novo rumo ao país que temos hoje. Sim, o desafio foi grande, foi e é, porque a luta continua, portanto, a luta contra a corrupção não continua, e acredito que mesmo quando algum dia o Presidente da República for outra entidade, muito difícil será retornar ao passado. Portanto, uma vez iniciado, eu creio que todos vão dar continuidade, talvez num outro estilo, numa outra forma, mas praticamente já será impossível voltarmos à situação
a situação anterior de impunidade. O desafio foi grande, como diz, portanto, acabamos por tocar em pessoas muito poderosas, que têm poder, sobretudo poder financeiro, como se diz, o dinheiro compra muita coisa, compra consciências, com os valores da corrupção alimentou-se muita gente, portanto, muitos se beneficiaram deste processo de corrupção que o nosso país viveu durante muitos anos e vive de alguma forma ainda. Não podemos considerar que a luta está terminada, não. Ainda existe corrupção em menor dimensão, as pessoas não estão tão livres de a praticar, uma vez que sabem que hoje não existe impunidade, portanto, se as pessoas estão descobertas, têm que prestar contas à justiça. O desafio é grande. Eu poderia ter optado por ficar numa posição cômoda de dar continuidade à situação que encontrei, mas creio que, se assim o fizesse, teria prestado muito mau serviço ao país. Uma vez que os dinheiros da corrupção serviriam para o desenvolvimento do país e os recursos são sempre escassos, portanto, por muita riqueza que um país tem, os recursos são sempre escassos, sobretudo para atender a questões de ordem social, educação, saúde, para investir nas infraestruturas. O dinheiro nunca é suficiente. Veja que com os dinheiros recuperados, ativos recuperados, financeiros e não só, nós conseguimos arrancar com o plano integrado de intervenção dos municípios num valor de 2 mil milhões de dólares, e com esses recursos temos vindo a fazer importantes investimentos nos municípios, dar uma outra vida aos municípios, e dos ativos imobiliários que foram recuperados, portanto, hoje, esses ativos que até nem estavam ao serviço da sociedade, do país, hoje estão ao serviço do país. Caso concreto das 3 fábricas têxteis, a de Luanda, a do Dondo e a de Benguela, portanto, um investimento de bilhões de dólares, cujo financiamento ainda estamos a pagar ao Japão, portanto, é de uma linha do Japão. Hoje está ao serviço do país, portanto, está a dar emprego, está a produzir os tecidos. Temos o caso do Hotel Intercontinental, uma infraestrutura daquela dimensão que esteve há anos parada porque aqueles que se embarcaram desse mesmo bem sentiram que não estavam à vontade para ir avante com o projeto, e então pararam, mas felizmente conseguimos recuperar e hoje está ao serviço da hotelaria e do turismo. É evidente que essa coragem tem as suas consequências. Há quem interpretasse mesmo como que eu tivesse criado uma divisão no seio do partido. Não é isso que aconteceu, porque não se pode aceitar que as pessoas que estão envolvidas na corrupção representam uma fatia grande dentro do partido, não representam. Há quem visse nisso mesmo, nessa luta contra a corrupção, a derrota previsível do MPLA. Isso também não aconteceu, conforme constatamos. Portanto, o MPLA venceu as eleições e vamos continuar. Sr. Presidente, quando o Sr. Presidente chegou ao poder em 2017, muitos tinham a sensação ou a ideia de que o Sr. Presidente iria continuar a Angola de antigamente, a Angola que tínhamos, não teria essa coragem. Eu gostaria de saber do Sr. Presidente o que é que lhe motivou a ter essa coragem, porque não é fácil. E nós já estávamos, muita gente estava cômoda com a Angola que tínhamos.
E mudança não vinha, não passava pela mente de muitos. Mas o senhor Presidente, digamos que surpreendeu a muitos, principalmente os jovens. Nós não esperávamos uma mudança como a que vimos, né? Mas eu queria saber do Presidente o que é que lhe mais motivou a dizer basta, temos que mudar, Angola tem que ser diferente. O que me motivou foi a necessidade, em primeiro lugar, a necessidade de fazer justiça. E essa necessidade, e em segundo lugar, a necessidade de reparar a imagem que Angola tinha, a má imagem que Angola tinha junto da comunidade internacional. Portanto, Angola era conhecida por duas questões negativas. Tanto uma, a guerra, que felizmente conseguimos parar, e faltava superar o outro aspecto negativo, que era precisamente a corrupção e a impunidade. Portanto, a guerra ficou resolvida, agora estamos pouco a pouco a resolver o problema da corrupção e da impunidade. O senhor Presidente falou há pouco do desemprego, não é? Obviamente que o problema do desemprego, ou os níveis altos de desemprego a nível da juventude, preocupa muitos. E eu acho, para muitos, deve ser um dos maiores desafios da governação do senhor Presidente é gerar exatamente empregos para esse número elevado de jovens que ainda procuram por emprego. E sabemos também que vai ser necessário investimentos grandes na área não petrolífera. Senhor Presidente, gostaria que falasse um pouco daquilo que é o plano que o senhor Presidente tem para reverter este quadro do desemprego a nível dos jovens. Nós estamos a criar políticas no sentido de criar um melhor ambiente de negócios, precisamente para fortalecer o setor privado da nossa economia, uma vez que acreditamos que é no setor privado da nossa economia onde nós vamos encontrar, em definitivo, a solução para este problema que aflige o país, que é as altas taxas de desemprego. O Estado continua a dar emprego, como é óbvio, sobretudo na função pública. Nós, no setor social, educação e saúde, viemos realizando concursos públicos de admissão de quadros, de técnicos desses dois setores. Os números são altos, mas mesmo assim o emprego não pode ser encontrado apenas nesses dois setores. E isso não resolve, ajuda, mas não resolve. Reduz de alguma forma o índice do desemprego, mas não resolve. O Estado tem o chamado Programa de Apoio e Promoção à Empregabilidade, o PAP, o vulgo PAP, que visa, portanto, conseguir emprego para os jovens, sobretudo ajudar na criação do autoemprego. Mas não é tudo. As grandes obras públicas, sobretudo a de construção de grandes infraestruturas, escolas, hospitais, barragens hidroelétricas, caminhos de ferro, bairros residenciais, que nós chamamos de centralidades e outras, também criam emprego. Criam emprego, mas é um emprego que é provisório, é temporário. Portanto, enquanto essas infraestruturas estiverem em construção, durante 2, 3 anos, 4, os jovens têm emprego aí, encontram emprego. Depois disso, o número reduz consideravelmente, uma vez que só terá emprego nessa infraestrutura construída quem tiver que operar essas mesmas infraestruturas. Portanto, a solução é haver cada vez mais empresas do setor privado, mais fábricas, mais indústria. Precisamos de industrializar o país, mas quem faz as indústrias é o setor privado. Outra forma de contribuirmos para a redução do desemprego é atrair o investimento
investimento direto estrangeiro. Portanto, com o investimento direto estrangeiro, vamos, por um lado, diversificar a economia, por outro lado, consequentemente, também dar emprego. O senhor Presidente criou uma comissão para a institucionalização das autarquias locais recentemente. Não preocupa o senhor Presidente o facto do partido MPLA, nesse caso, o partido que o senhor Presidente dirige, ter perdido em algumas praças importantes como Luanda e Cabinda? O senhor Presidente acha que com a criação das autarquias poderá, de alguma forma, melhorar a performance do seu partido e corrigir o que esteve mal anteriormente e melhorar os resultados? Bom, as eleições que tiveram lugar neste mês de agosto, portanto, mês de agosto do corrente ano, não foram eleições locais, não foram eleições autárquicas, foram eleições gerais, conforme o próprio nome diz. O que significa dizer que ou ganhas as eleições gerais ou perdes as eleições gerais. Não conta os resultados que tiveste em cada província, em cada município. Isso só contribui para, no cômputo geral, no fim das contas, determinar a sua vitória ou não. Portanto, não podemos dizer que perdemos no sítio A ou no sítio B. Não perdemos. Talvez tivéssemos tido menos deputados do que tem sido o hábito termos nessas províncias. Só se perde numa província se as eleições forem locais, só se perde no município se as eleições forem municipais, portanto autárquicas, o que não foi o caso. Se temos receio de que quando se instituírem as autarquias locais possamos ter maus resultados nestas províncias, não. O partido vai ter que lutar para ter bons resultados em todos os municípios onde as autarquias locais tiverem lugar. Portanto, ainda não ficou definido se vão ser feitas em simultâneo nos 164 municípios do país ou se vamos fazer por fases. Bom, isto ainda está por definir, mas quando ficar definido, o partido tem que lutar por ganhar o maior número possível de autarquias. Por isso é que o senhor Presidente mencionava Luanda. Luanda é a capital e é a mais populosa a nível das outras províncias. O facto de o MPLA ter perdido em Luanda, isso não preocupa o Presidente? Não Sim, tanto. Não tanto. São disse... eleições diferentes. São eleições diferentes. Quando viermos a realizar as eleições autárquicas, é obrigação do partido preocupar-se com todas as eleições autárquicas, independentemente de ser capital ou não ser capital. O partido tem que lutar por ganhar o maior número possível de autarquias. Não importa onde estejam localizadas, em Luanda ou fora de Luanda. Suponhamos que decida que as eleições autárquicas vão ser realizadas em simultâneo nos 164 municípios do país. A gente deve procurar aproximar-nos o máximo possível dos 164 municípios. Se ganharmos 120, se ganharmos 140, será o ideal. Portanto, vamos lutar por igual por cada município, por cada autarquia que estiver em disputa. Vamos agora passar para a educação e saúde, Sr. Presidente. Estas são duas áreas em que o Presidente focou-se muito no mandato passado, né? O Sr. Presidente investiu muito em hospitais e também na educação. E estas são áreas que, obviamente, vão continuar a merecer uma especial atenção. Neste segundo mandato do Sr. Presidente, o que é que teremos de novo, exatamente na educação e saúde? Bom, de novo, ou seja, para além daquilo que já foi feito. Exato. Para além daquilo que já foi feito, portanto, vamos continuar a investir em infraestruturas na educação e na saúde. Vamos construir mais escolas de todos os níveis. Vamos construir mais unidades hospitalares de todos os níveis. No que diz respeito às unidades hospitalares, como dizia,
Nós investimos sobretudo, mas não só, preciso que isso fique bem claro, em grandes unidades, portanto, do nível terciário, hospitais gerais, bem equipados, de muitas camas, uma média de 200 camas por cada uma dessas unidades hospitalares, embora tivéssemos investido também noutros níveis, noutras categorias de unidades hospitalares. Portanto, no quadro do PIME, não só, foram construídos muitos hospitais municipais, postos médicos. Neste mandato, vamos privilegiar a construção de unidades hospitalares do nível primário e secundário, uma vez que consideramos que as do nível terciário praticamente teremos coberto o país quando ficarem concluídas as unidades hospitalares que estão sendo construídas e algumas anunciadas já com recursos disponíveis e que tão logo terminem, dentro de mais ou menos 2 anos, pelas nossas contas. Para este nível de unidades hospitalares, queremos que vamos cobrir o país. Vai-nos faltar continuar a construir a dos outros 2 níveis, do primário e do secundário. A nível da educação, tanto educação e ensino e, sobretudo, do ensino superior, pretendemos construir mais universidades públicas. Portanto, estamos a trabalhar nisso, nos projetos, na mobilização dos financiamentos para a construção de cerca de 15 novas instalações para o ensino superior. Olhando para, mais uma vez, o anterior mandato, o que é que o Sr. Presidente tem em mente que acha que devia ter feito melhor e que neste segundo mandato pensa em melhorar? Falamos um pouco da educação, falamos da saúde, mas tem um aspecto em particular, um setor, uma área que o Sr. Presidente tem em mente e diz: eu fiz dessa forma, mas neste mandato posso fazer melhor. Tem alguma coisa, Sr. Presidente? Bom, melhor, talvez mais, e não melhor. Penso que deveria ter feito mais, deveria ter olhado mais para as estradas nacionais. Portanto, as estradas nacionais e, sobretudo, aquelas que nos ligam aos países vizinhos. Portanto, para norte, as estradas que nos ligam à RDC, as estradas que nos ligam à Zâmbia, as estradas que nos ligam à Namíbia. Portanto, neste mandato vamos prestar uma atenção particular a isso, as ligações com os países vizinhos. Ali para a Zâmbia está prevista a ligação entre o Luau, portanto, a estrada do Marco 25, que liga ao Kazombo, depois ligá-la à Zâmbia via Jimbe, no Quando Cubango fazer as ligações para a Namíbia, ali naquela ponta do leste da Namíbia, e também a ligação para a Zâmbia, a partir do Quando Cubango. Vamos agora olhar para a Cimeira Estados Unidos-África, Sr. Presidente. A tão esperada Cimeira de dezembro, em que o presidente Biden vai sentar com alguns líderes africanos para repensar, digamos assim, a estratégia dos Estados Unidos com relação aos países africanos. Primeiramente, Sr. Presidente, que avaliação é que o Sr. Presidente faz da relação de cooperação entre Estados Unidos e África no geral e Angola em particular? Está satisfeito? Há algum aspecto em particular que o Sr. Presidente acha que deve ser melhorado? Sim, com certeza. Portanto, as relações entre Angola e os Estados Unidos da América são boas, mas nós consideramos que gostaríamos, para fortalecer a nossa parceria estratégica, gostaríamos de ver maior investimento direto estrangeiro, no caso americano em concreto, em Angola. Portanto, os Estados Unidos da América
em Angola e não só, de uma forma geral, no continente africano, tem privilegiado, sobretudo, o setor da defesa, da segurança, particularmente o da segurança energética. Portanto, grandes investimentos na produção, na exploração de petróleo e de gás. O que nós gostaríamos de ver, e é a mensagem que levamos para o presidente Biden, é que gostaríamos de ver o investimento privado americano aqui no nosso país para nos ajudar a diversificar a nossa economia, por um lado, e, por outro lado, portanto, ajudar-nos a industrializar o nosso país. Portanto, o nosso país e o nosso continente são pouco industrializados e todos nós almejamos ver o nosso continente cada vez mais industrializado. Sabemos que para a industrialização há infraestruturas que são fundamentais, nomeadamente haver maior oferta de energia e de água, e gostaríamos de garantir aos americanos que esse investimento em Angola está sendo feito com bastante seriedade. Portanto, estamos a trabalhar para cobrir o país com energia e com fontes limpas de energia, tanto energia hidroelétrica, energia fotovoltaica, até mesmo com a contribuição dos americanos. Esta industrialização do país, né? O Sr. Presidente espera contar mais com a colaboração dos Estados Unidos, mas, de uma forma geral, esta cimeira, segundo o que se já ouviu em Washington, alguns líderes africanos querem que seja diferente, porque já houve outras. Uma que o presidente Barack Obama realizou, e houve uma segunda em Moçambique, mas os resultados não foram muito aquilo que os africanos esperavam. Então, eu queria que o Sr. Presidente falasse um pouco da expectativa, o que é que quer no geral. Sei que a industrialização do nosso país é um dos temas, né, que o Sr. Presidente, um dos aspectos que o Presidente espera que haja mais colaboração ou cooperação dos Estados Unidos, mas de uma forma geral, em termos de resultados, porque as outras houve encontros com grupos empresariais, líderes e tudo, mas não houve grandes resultados. Ficou-se na muita conversa, mas em termos de resultados palpáveis não houve muitos. Então, como é que esta, que vai ser realizada em dezembro, pode ser diferente? O que é que os Estados Unidos ou o próprio presidente Biden pode fazer de diferente, de formas a acomodar ou ouvir os líderes e realmente ir na direção daquilo que são as expectativas dos líderes africanos? Bom, nós, de facto, esperamos que esta não seja mais uma, que seja uma cimeira diferente e que traga resultados a médio e longo prazo. O que vamos dizer ao presidente Biden é que a África, portanto, a América deve apostar mais no nosso continente, mais em África. Portanto, a África tem um potencial muito grande e que, com a situação que a Europa vive hoje, da guerra na Ucrânia, penso que seria o momento ideal para começar-se a olhar com outros olhos para o nosso continente. E que assuntos propriamente Angola vai defender? Sabemos que, como o Sr. Presidente mencionou, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a crise alimentar, as mudanças climáticas são temas que vão surgir durante os encontros ou a cimeira. Qual vai ser o posicionamento de Angola com relação, por exemplo, à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a própria crise alimentar e também as alterações climáticas? Bom, com relação à guerra Rússia contra a Ucrânia, é evidente que nós somos contra qualquer guerra. E somos contra qualquer guerra não só porque somos membros das Nações Unidas e conhecemos a Carta das Nações Unidas, mas sobretudo porque nós próprios fomos vítimas de uma guerra prolongada que destruiu o nosso país. Portanto, sabemos bem, conhecemos bem as consequências de qualquer guerra. Nós tivemos o nosso país destruído,
tivemos bastantes percas humanas, deslocados, refugiados, e por essa razão não desejamos isso a ninguém. Não desejamos isso a ninguém, as guerras só trazem desgraças, portanto, sempre defendemos o fim imediato da guerra que atualmente ocorre na Europa entre a Rússia e a Ucrânia. É preciso que as autoridades dos dois lados se sentem a uma mesa de conversações para se resolver este conflito tão cedo quanto possível, antes que seja tarde demais. Portanto, já dissemos isso publicamente, mais do que uma vez, em vários fóruns internacionais, e vamos reiterar isso agora, enquanto estivermos em Washington, D.C. Com relação à crise energética e à crise alimentar, que no fundo são consequência desta guerra, portanto, para se resolverem essas duas crises, em primeiro lugar, por maioria de razão, precisamos de acabar com a guerra. Bom, e depois pensar-se, a partir de agora, em continuar a investir em diferentes fontes de produção de energia para além das fontes tradicionais que consomem carbono, não é? Portanto, para além do petróleo e do gás, facilitarem os recursos. Portanto, o mundo mais desenvolvido deve ajudar-nos a encontrar as alternativas às fontes poluentes. Portanto, temos que ter recursos para investir noutro tipo de fontes, na solar e outras fontes amigas do ambiente. Com relação à crise alimentar, costuma-se dizer que há males que vêm para bem. Portanto, esta crise alimentar desperta-nos para a necessidade de maior investimento na agricultura no nosso continente e no nosso país, em particular em Angola. Portanto, Angola tem abundantes terras aráveis, tem bom clima, tem água, quanto basto para o desenvolvimento da agricultura. Precisamos de capital, de know-how, e com isso nós podemos fazer de Angola, em termos comparativos, digamos, um Brasil, né? Um Brasil, podemos alimentar o mundo, podemos exportar produtos agrícolas para os maiores mercados de consumo do mundo. Precisamos de capital, de tecnologia, de know-how, para que possamos contribuir para matar a fome do mundo. Realmente, a África, no geral, tem um grande potencial, Sr. Presidente. E vamos agora a um curto intervalo. É rápido, nós voltamos já já com muito mais. Não saia daí. Algo que muitos africanos esperavam, Sr. Presidente, dos países africanos, é que fôssemos nós próprios a buscar as soluções para os problemas do nosso continente. E Angola tem sido um grande exemplo em mediar conflitos entre países africanos. Falo do papel importante que Angola joga na região dos Grandes Lagos. Eu queria que o Sr. Presidente falasse um pouco da experiência na mediação de conflitos e dos resultados em si. E como é que os Estados Unidos pode jogar também um papel importante em todo esse processo, esse trabalho que Angola tem feito a nível da África, mediar conflitos na busca de soluções para alguns problemas em muitos países? Bom, não é só Angola quem tem vindo a desempenhar esse papel, há outros atores. Há dias mesmo podemos constatar que as partes que se opõem na Etiópia acabaram de assinar um cessar-fogo na cidade de Pretória, na África do Sul, com mediação africana, encabeçada pela própria União Africana. Portanto, bom, é uma iniciativa que teve este sucesso, não é tudo, o conflito não está ainda resolvido, mas é um passo importante, o facto
de se ter conseguido cessar fogo. Os passos seguintes virão. Com relação a Angola, nós, talvez pela nossa localização geográfica, integramos várias organizações regionais, nomeadamente a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que não só integramos, como pela segunda vez presidimos, a SADC, a SIAC, e é nesse quadro que, indo buscar um pouco a própria experiência de Angola, que é um caso de sucesso em termos de fim de conflito, de resolução de conflito da forma mais correta possível, vamos assim dizer. Tanto temos procurado levar a nossa experiência a outras realidades, nomeadamente na República Centro-Africana, onde há uns bons anos temos vindo a trabalhar no sentido de ajudar os nossos irmãos centro-africanos a encontrarem a paz. O certo é que o balanço dos últimos anos é positivo. É positivo. Tivemos o caso da mediação no conflito entre o Ruanda e o Uganda, depois de um grande esforço, de sucessivas cimeras que tiveram lugar, não só em Luanda, como até em território fronteiriço entre os dois países em contenda. Finalmente as coisas estão bem entre Ruanda e Uganda. Infelizmente, não podemos nos dar o luxo de dizer é hora de descansar, pelo menos em matéria de mediação, uma vez que, de repente, eclodiu este conflito fronteiriço entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, tendo pelo meio um movimento rebelde, o M23, que já estava praticamente extinto, mas que, pronto, reapareceu e está a criar uma situação de instabilidade ali na já instável região do leste da RDC. Portanto, aquilo é uma região que está instável já há uns bons anos, onde se vão revezando praticamente os grupos rebeldes, com altos e baixos. Tanto já houve um período em que o grupo rebelde mais ativo eram as chamadas Forças Democráticas de Libertação do Ruanda. Conseguiu-se desarmar e repatriar parte do contingente desse grupo rebelde, mas não foi completamente extinto, continuam a realizar ações. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, que já não é o grupo rebelde mais ativo. Mais ativo passou a ser o grupo rebelde ADF, portanto as alianças, chamada Aliança das Forças Democráticas, ADF, que atua ali na fronteira entre a RDC e o Uganda, sobretudo. Bom, e agora o M23, que também ameaça, portanto, sobretudo as populações civis do país, da República Democrática do Congo. Portanto, a instabilidade no leste da República do Congo é antiga e o nosso esforço é no sentido de gradualmente ir reduzindo o número de grupos rebeldes que atuam naquela região. Portanto, o Congo precisa de paz, precisa de se desenvolver. O Congo é um país que tem um grande potencial, em termos de extensão territorial é bastante grande, tem muitas riquezas, como poucos têm, então precisa
desenvolver esse potencial que tem. E, de alguma forma, o conflito prolongado naquela região importante do país tem dificultado o desenvolvimento da República Democrática do Congo. Portanto, nós estamos a fazer aquilo que é possível fazer. Como medianeiros, a solução não depende apenas de quem faz esse trabalho de mediação. A solução depende, sobretudo, da vontade das partes. Portanto, as partes envolvidas têm que fazer um esforço de compreender que ninguém ganha com a manutenção da atual situação. Senhor Presidente, e os Estados Unidos há muito que vem aplaudindo esse trabalho de mediação que Angola tem feito a nível da África. E eu gostaria de saber, Senhor Presidente, como é que os Estados Unidos podem ajudar mais na busca de soluções mais rapidamente ou resultados positivos? Porque sabemos que os Estados Unidos é uma potência e quando há conflitos há sempre um envolvimento direto ou indireto dos Estados Unidos. Angola tem estado a mediar esse conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Mas como é que os Estados Unidos podem apoiar esta mediação no sentido de se mais rapidamente encontrar uma solução para o conflito? Bom, o simples facto dos Estados Unidos da América, que como sabemos é a maior potência mundial, vir a público e dizer que encoraja o nosso esforço de mediação neste conflito e apela aos países envolvidos no conflito a alguma contenção para não deixarem escalar o conflito, só isso já é muito bom. Só isso já é muito bom. Bom, a nível do Conselho de Segurança, onde eles são um país membro permanente do mesmo Conselho de Segurança, também, portanto, advogar a causa da paz nesta região do nosso continente, isso também é bastante bom. Portanto, creio que assim, no geral, este papel de uma grande potência já ajuda, já pode ajudar. Passamos agora, Senhor Presidente, para a nossa diáspora, que obviamente vai ver a entrevista, então não podemos deixar de mencionar a nossa diáspora. Nós temos vindo a acompanhar um certo alienamento da nossa diáspora com relação ao país, em parte por causa do passado. Temos vindo também, ouvimos durante as eleições alguns angolanos na diáspora praticamente a denegrirem, de certa forma, a imagem do país, a desacreditarem algumas instituições do nosso país, inclusive em órgãos de comunicação estrangeiro. O que é que o Sr. Presidente acha que está na base desse comportamento? E como é que o governo pode mudar este quadro, inverter, de maneiras a trazer um pouco mais a nossa diáspora para o país? Bom, este tipo de atitudes negativas tiveram lugar não apenas com alguns cidadãos que estão na diáspora, como também estão aqui em território nacional. Portanto, não é uma questão de estar ou não estar na diáspora. Nós temos de condenar esse tipo de atitudes, independentemente do angolano, que é todo igual, estando dentro, estando fora, praticar este tipo de ações que em nada dignificam o nosso país. Portanto, os cidadãos são livres de votar num ou noutro partido, isso, a democracia é mesmo assim, mas o mínimo que se deve pretender é que sejamos todos patriotas. Portanto, defender em primeiro lugar Angola, né? O que não tem nada a ver com os partidos políticos, se é da situação ou se é da oposição. Portanto, o apelo que nós deixamos a todos que têm estas práticas, quer os que vivem cá dentro, quer os que estão na diáspora,
é que, em primeiro lugar, defendam Angola. Que sejam patriotas, independentemente de terem ou não terem simpatias por este ou aquele partido. E por isso é que as democracias dão esta oportunidade aos cidadãos, sobretudo aqueles que têm a qualidade de ser cidadãos eleitores, estão em condições de votar, de escolherem os seus governantes. Portanto, votar a favor daquele que acha que deve governar o país e votar contra aquele que acha que não é digno de governar o nosso país. Portanto, essa liberdade existe. Não precisamos de vir a público achincalhar ninguém. Das pesquisas, algumas pelo menos a nível dos Estados Unidos, na nossa diáspora, que nós tivemos conhecimento, este tipo de comportamento de alguns angolanos, e refiro-me aos que estão na diáspora, tem em parte a ver com a falta de informação da situação real do país. E muitos também desconhecem o esforço ou aquilo que tem sido a atuação do governo na busca de soluções para os vários problemas que o país enfrenta. Senhor Presidente, tendo em conta a nova abordagem, ou a atual abordagem do governo, comunicar melhor, trabalhar mais e comunicar melhor, existe alguma estratégia de formas a manter mais informada a nossa diáspora, os angolanos que se encontram fora de Angola, sobre a real situação do país, de formas a aproximá-los mais ao país? Porque muitos podem até contribuir para Angola, mas o facto de nem sequer estarem informados do que se passa no país às vezes atrapalha, e muitos têm comportamentos, digamos que desviantes, denigrem, acabam por denegrir a imagem do país porque não estão informados sobre o que se passa e principalmente sobre aquilo que tem sido o esforço do governo na busca de soluções. Comunicar mais, trabalhar mais. Há algum plano para se manter mais informada a nossa comunidade na diáspora sobre a situação do país? Sim, de uma forma geral nós vamos procurar comunicar melhor e dar a conhecer ao mundo, não é? Portanto, é dar a conhecer ao mundo, no fundo, porque informação dirigida é um bocado difícil, não é? A informação tem que estar disponível a quem quiser acedê-la, né? Nós vamos fazer um esforço muito grande no sentido de comunicar melhor, sobretudo de divulgar mais e melhor as nossas realizações, que não são poucas. Durante este mandato que findou, tivemos muitas realizações, não obstante aquele período meio morto da Covid-19. Acredito que neste mandato teremos, digamos, muito mais realizações do que no passado. Tudo isso vai ser suficientemente divulgado, mas também é preciso que haja algum interesse das próprias pessoas em procurar informar-se sobre a situação do país. Portanto, o esforço deve ser recíproco. Por um lado, o governo comunicar melhor, mas por outro lado, cada cidadão individualmente, estando no país ou fora do país, procurar também haver um esforço de cada um em procurar informar-se melhor do que se passa no nosso país. O Sr. Presidente falou que para a criação de empregos vamos precisar de indústrias e muito investimento no setor privado. E um dos fatores que pode jogar um importante papel em todo esse processo é, obviamente, o know-how, os quadros. Na diáspora nós temos muitos angolanos capacitados, alguns formados, muitos muito bem formados. Há alguma intenção do nosso governo em incentivar estes angolanos a regressarem a Angola e darem o seu contributo, uma vez que estão formados, e Angola precisa deles? Sim, com certeza. Nós precisamos de todas as mentes, todas as mãos de angolanos, não importa onde estejam. Portanto, a Angola precisa deles. É evidente que a opção em viver na diáspora é um direito legítimo que cabe a cada um. Cada cidadão tem as suas razões de viver dentro do país ou fora.
Regra geral, quando se imigra, as pessoas vão à procura de melhores condições, melhores oportunidades de emprego, de habitação, etc. Portanto, a decisão é de cada um, mas é evidente que o país gostaria de ter a maioria dos seus cidadãos cá dentro para contribuírem para o desenvolvimento de Angola. Não basta criticar os que cá estão, também é preciso contribuir. E muitas vezes contribuir não é só regressando ao país, mesmo continuando lá fora na diáspora, pode-se contribuir de uma ou de outra forma para o desenvolvimento do nosso país. Contribuir com remessas monetárias para a família, como fazem outros países que têm muitos cidadãos fora, como faz Cabo Verde, como faz Portugal, como fazem outros países que têm grandes diásporas, até bem maiores do que a nossa. Os cidadãos, de uma forma geral, contribuem com remessas monetárias para a família, contribuem com estudos, contribuem com análises. Portanto, nós estamos abertos e, para nós, todas as contribuições dos nossos cidadãos são bem-vindas. Eu acho que com isso o Sr. Presidente já acaba por enviar uma mensagem à nossa diáspora. Mas para fechar, Sr. Presidente, eu queria que mais uma vez reforçasse, eu quero que o Sr. Presidente envie uma mensagem à nossa diáspora que não tem ouvido muito do Sr. Presidente, mas seria bom, que mensagem o Sr. Presidente gostaria de enviar para os angolanos que estão na diáspora? A mensagem é que nós nunca nos esquecemos deles. Tanto é assim que criamos as condições para que pela primeira vez pudessem exercer um direito que é legítimo de participar da grande festa da democracia, que são as eleições. Lamentavelmente, e talvez pelo facto de ser a primeira vez que realizamos eleições fora de Angola, não podemos dar essa oportunidade a todos. Portanto, aconteceu apenas em alguns países, em algumas cidades. Todos gostariam de ter participado, não foi ainda desta vez, mas vem aí outras eleições e acreditamos que nas próximas eleições o número de países, o número de cidades lá fora em que os angolanos vão poder exercer o seu direito de voto vai com certeza aumentar. A mensagem é que nós temos, portanto, os angolanos que estão na diáspora, nós temos permanentemente no nosso coração. Nós não fazemos distinção entre o angolano que vive em Angola e o angolano que vive fora. Se é angolano, independentemente de onde esteja, do que faz, das razões que o levaram a sair de Angola. Às vezes há muito a tendência de se pensar que quem optou por viver fora do país é por razões políticas. Eu não penso assim. Aliás, já acabei de o dizer. Portanto, as pessoas são livres de viver onde entendem e pelas mais diferentes razões, mas no meu entender a principal razão é, sem sombra de dúvidas, a procura de melhores oportunidades. Eu queria que o Sr. Presidente enviasse uma mensagem também para os investidores. O que é que Angola... Está Angola aberta? Obviamente está, e já vimos isso. O Sr. Presidente várias vezes viajou a muitos países a convidar os investidores a virem para Angola, mas eu queria que o Sr. Presidente falasse um pouco daquilo que são os incentivos, o que é que Angola tem para receber, não só turista, estamos a falar já da área do turismo, mas também o investimento em si. Como é que estamos? Angola está pronta? Podem vir? Eu gostaria que o Sr. Presidente enviasse uma mensagem para os investidores e turistas, convidasse-os para vir a Angola novamente. Já fez várias vezes. Eu agradeço esta oportunidade que nos é dada de nos dirigirmos aos turistas e aos investidores estrangeiros. Quanto ao turismo, dizer que Angola é um verdadeiro paraíso. O nosso país tem belezas naturais incomparáveis, muitas delas pouco ou nada exploradas. Temos quer o turismo de praia, quer o turismo rural,
o turismo do interior. A nossa fauna, a nossa flora é bastante rica e, portanto, venham a Angola, venham conhecer um destino turístico que com certeza não vos vai decepcionar. Não vai decepcionar a quem visitar Angola. Nós estamos a dizer que quem bebe a água do Bengo, bom, Bengo é apenas um dos muitos rios que Angola tem. Quem bebe a água do Bengo ou não vai embora ou se vai, volta. Portanto, o convite está feito. Venham para desfrutar de turismo, mas venham também para investir no turismo. No turismo e em outros setores da atividade econômica. O país está de braços abertos para vos receber. A principal garantia que damos é que o retorno dos capitais está garantido, uma vez que temos sabido nos últimos anos manter as nossas reservas internacionais líquidas a níveis satisfatórios, que permitem, portanto, a transferência dos dividendos dos investidores que queiram investir em Angola em todos os ramos da nossa economia. Na agricultura, na indústria, no turismo, nas pescas, na indústria extrativa. Portanto, venham apostar, venham investir os vossos recursos e multiplicá-los no vosso próprio interesse, mas também no interesse da Angola e dos angolanos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. E chegamos assim ao fim a mais uma edição do nosso programa. Nós vamos voltar numa próxima edição com muito mais. Assim, caro telespectador, até lá.